do medalhão, junto com a cartomante, a missa do galo, o alienista, o espelho, faz parte dos contos mais importantes de Machado de Assis. Todos esses que eu acabei de falar, tem vídeo aqui no canal sobre eles, eu vou deixar então os links na descrição. Lembre-se sempre de ver e ouvir, claro, né? Assistir os vídeos quando eu posto um novo vídeo de um autor. Por quê? Porque eu vou falando coisas diferentes sobre a obra em cada vídeo. Então, quando você vai assistindo, você relembra o que você já tinha visto antes, mas você vai entendendo a obra do escritor, porque os vídeos eles se completam, tá bom? Para você entender esse conto, a teoria do medalhão, você precisa entender o significado de medalhão na época em que Machado escreveu o conto, tá? E durante uma boa parte ali do século XX. Hoje é muito difícil você ouvir esse termo, né, no emprego que o Machado faz no conto. Mas já foi muito comum. Eu me lembro de criança e meu pai, que era bem mais velho, dizendo fulano é um medalhão. Então, era um termo que eles usavam muito antigamente, tá? O que significa medalhão? Medalhão significava, é claro, e ainda significa, se você quiser usar esse termo, alguém importante. Muitas vezes famoso em seu meio ali, ou fora até do seu meio, mas que na maioria das vezes não tem mérito nenhum para isso. Ninguém sabe exatamente o porquê dele ter se transformado em um medalhão. Mas depois de um tempo, né, vira ali um senso comum, também ninguém mais se questiona como é que isso aconteceu, ninguém questiona se ele é ou não medalhão, virou medalhão e assim por diante. E como diz o ditado, faz fama, deita na cama, você não precisa fazer então mais nada, né? Então ali todo mundo já depois de algum tempo reconhecia aquela pessoa como uma pessoa importante. O medalhão, na verdade, não tem grande talento específico, né? A não ser para ser um engodo, né? Uma mentira, uma pessoa que todos acreditam. Então, como ele tem essa vantagem, ele tem essa crença das pessoas, ele leva muitas vantagens, tanto financeiras quanto sociais. O conto, então, é justamente sobre um medalhão, sobre essa figura do medalhão, e é um pai ensinando ao filho, na noite ali de aniversário desse filho, quando esse filho estava fazendo 21 anos, como ele se transformaria em um medalhão, tá? Eu sempre aponto aqui nos vídeos do Machado de Assis, né, uma coisa que ele usa bastante, que é a ironia, né, em todas as suas obras. Mas em teoria do medalhão, a ironia é simplesmente a base do conto, né? Ela está presente desde o começo até o finalzinho do conto. Então eu acredito, de memória assim, que seja o mais irônico. O pai começa dizendo ao filho que ele tem que escolher um ofício, porque ele tem 21 anos. E quando o filho pergunta qual ofício, o pai responde que lhe parece ser mais útil a profissão de medalhão. E que esse era o seu sonho de mocidade, mas que ele não tinha tido um pai para orientá-lo. E a partir daí, então, este pai começa a detalhar para o filho, para o rapaz, tudo o que ele tem que fazer e o que ele não deve fazer para se tornar um medalhão aos 45 anos, já que o pai, ele diz que o verdadeiro medalhão, ele tem observado, esse medalhão começa a se manifestar com esta idade, então, por volta ali dos 45 aos 50 anos. Tem antes, tem depois, mas no geral é essa idade.
Ele começa dizendo que o rapaz deve controlar suas ideias. Ou, melhor ainda, seria se ele não tivesse qualquer ideia. E ainda reforça para o filho, dizendo, abre aspas, no entanto, podendo acontecer que com a idade venhas a ser afligido de algumas ideias próprias, urge aparelhar fortemente o espírito. Fecha aspas. Ele diz que as ideias são de natureza espontâneas, né? A gente não controla, por isso que a gente precisa treinar o espírito, né? E quando o filho, então, quer saber como ele tem que deter, como é que ele tem que fazer esse treino, o pai recomenda que ele leia compêndios de retórica, ouça certos discursos, jogue dominó, ou seja, ele ocupe a sua cabeça com coisas que não requerem reflexão. Eu gosto desses certos discursos, né, que ele nos diz de quem, mas certos discursos são inúteis, todos nós sabemos. Mas é claro que o pai não diz explicitamente que essas coisas são ruins. E aí, então, a ironia, tá? Ele diz que também é melhor não caminhar sozinho, porque estar sozinho é uma oficina de ideias. Eu gosto muito do trecho em que o pai diz para o filho que livrarias também não são bons lugares para se frequentar, né? A não ser que seja para ir lá na livraria falar do boato do dia, da anedota da semana, de alguma calúnia, ou então conversar com os senhores que são leitores das crônicas de Mazad e que repetem sempre a mesma opinião. Ou seja, são pessoas que estão numa livraria, mas não devem ler, né? Para quem não conhece, Charles de Mazad foi um escritor francês que era muito lido na época de Machado, tem inclusive estudos que Machado lia, mas as pessoas repetiam o Mazad, né? Não tinham ideias próprias. O Mazad, inclusive, ele escrevia também crônicas. E aí o pai completa, abre aspas, com este regime, durante 8, 10, 18 meses, suponhamos 2 anos, reduzes o intelecto, por mais pródigo que seja, à sobriedade, à disciplina, ao equilíbrio comum. Não trato do vocabulário, porque ele está subentendido no uso das ideias. Há de ser naturalmente simples, tíbio, apoucado, sem notas vermelhas, sem cores de clarim. Percebam o desprezo que Machado de Assis tem pelo tipo medalhão, né? Na verdade, ele está dizendo para o filho que para ser um medalhão, ele não pode ser um ser pensante, com ideias próprias, ou que tenha um vocabulário mais rico, mais elaborado, mas que para ser um medalhão, o filho tem que ser medíocre, né? Então, se ele treinar ali por aqueles meses, até no máximo 2 anos, ele se torna um ser medíocre. E quando o filho, então, reclama que ser medalhão é uma profissão muito difícil de fazer tudo isso, o pai diz que ele nem chegou ao fim dos conselhos, né? Então, ele vai falar dos benefícios da publicidade. E quando eu estava relendo para fazer esse vídeo, eu fiquei estarrecida, porque eu me dei conta de que o Machado estava falando lá naquela época do automarketing, né? O termo que não existia, óbvio, naquela época, na época de Machado, mas que era exatamente automarketing, como a gente vê muito hoje em dia, principalmente nas redes sociais, né? A gente vê as pessoas se autopromovendo o tempo todo, né? Tenho este carro, como esta comida, vou viajar para este lugar, então o tempo todo as pessoas se autopromovendo.
E ele dá um exemplo, né? Ele diz para o filho que, por exemplo, se o filho sofrer um acidente, for ali atropelado por um carro, alguma coisa que não seja de grande monta, que não vai trazer nenhum problema de saúde, ele deve contar isso para os 4 ventos, né? Para que todo mundo sempre esteja recordando dele, né? Ele puxa a atração das pessoas e ainda de uma maneira empática, tá? Porque as pessoas vão ficar com dó. Outra coisa que ele fala é que qualquer evento que ele faça é para ele convidar jornalista para sentar ali à mesa com ele, né? E que se os jornalistas não puderem ser convidados ou não puderem ir, ele então fala que é para fazer uma carta contando tudo o que aconteceu e pedir para alguém ali, um conhecido seu, enviar. Gente, isso é assessoria de imprensa. Então vejam, né, como o Machado já estava antecipando muitas coisas, né? Então o medalhão não pode ter imaginação, não pode ter ideias próprias, originalidade e por fim, ele deixa por fim, ele diz que o medalhão não pode ter ironia. Agora vejam, é uma ironia dentro do conto todo, que é uma grande ironia. E ele então aconselha o filho a jamais usar ironia, que era aquilo que ele estava fazendo. Ao final, ele compara aqueles conselhos que ele deu ao filho ao príncipe, a ter lido o Príncipe de Maquiavel, né? Quem não leu o Príncipe de Maquiavel, é um livro que Maquiavel, lá no século XVI, ensina como se portar para conseguir poder, tá? E aí então o conto acaba. Como dá para perceber, gente, é um conto realista, né? E que faz a crítica a uma sociedade que admira não quem tem conhecimento, ideias próprias, mas aqueles que bajulam, que ficam repetindo o que os outros falam, né? Que perseguem a mediocridade. O medalhão consegue tudo do bom e do melhor porque ele não se indispõe com ninguém. Ele não entra em conflitos de ideias, ele só é preocupado consigo mesmo, com sua autopromoção e com as vantagens que vão advir disso, tá? Então este é o medalhão. Como em outro conto do Machado, O Espelho, que tem aqui no canal, Teoria do Medalhão, o Machado então aborda a imagem que as pessoas constroem de si próprias para os outros e que na maioria das vezes não corresponde à realidade. É uma mentira para alimentar a vaidade da pessoa, né? O medalhão é sempre um ser muito vaidoso, que se importa muito que as pessoas o admirem. A teoria do medalhão continua muito atual, né, na nossa sociedade, que dá muito mais valor, então, ao que se aparenta do que ao que se realmente é. Como eu disse antes, automarketing, assessoria de imprensa, são temas que Machado aborda neste conto, né? E eu que sou machadiana, meu mestrado é sobre Machado, e eu fico sempre muito impressionada como Machado era um visionário, né? Como muitas coisas que ele coloca nos seus contos vão ser normalizadas, vão acontecer no futuro. Por isso que ele leva o nome, né, o apelido de bruxo do Cosme Velho, né, que estava sempre à frente do seu tempo. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Por favor, não deixe de se inscrever, de dar o like, de ripar, de compartilhar o vídeo, tudo que é tão importante para a gente divulgar o canal e literatura no Brasil. Muito obrigada!